pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Adobe Tutoriais, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre textos no Photoshop, ok? Para começar, nós vamos usar a nossa ferramenta de texto. Olhando aqui dentro dela, nós temos 4 opções dentro da nossa ferramenta de texto. A primeira dela é texto horizontal, a segunda dela é texto vertical, a terceira é uma máscara de texto vertical e a quarta é uma máscara de texto horizontal. Eu vou falar basicamente desta primeira, porque as outras duas a gente pode, as outras três, na verdade, a gente pode utilizar, mas não é muito aconselhável a gente usar texto escrito de forma vertical aqui no Ocidente. Se a gente estivesse no Japão, talvez a coisa fosse mais utilizável. Mas a gente basicamente vai falar do texto normal, ok? Porque é o que mais vai ser utilizado e assim é o que vocês precisam saber agora no começo, já que a gente está num curso básico aqui. Beleza? Então, vamos selecionar ele aqui, basta clicar aqui na imagem, vocês podem ver essa camada tem essa foto tem duas camadas iguais, porque eu fiz aqui uma seleção para depois a gente aplicar o texto atrás desta foto, beleza? Então, eu vou colocar aqui agora por cima, vou simplesmente clicar aqui e como vocês podem ver, o pontinho está bem pequenininho ali de texto e eu vou escrever aqui Mustang, ok? Vocês podem ver, a gente praticamente não consegue ver o texto e o texto está no tamanho de 12 pontos, que seria um tamanho de texto até que grande se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, no InDesign. Por que isso acontece? Porque o Photoshop trabalha em cima de pixels, ele não é um programa feito para trabalhar em base de textos, ou seja, a nossa foto é muito grande, certo? Essa foto aqui, ela está numa dimensão muito grande, como vocês podem ver aqui, ela tem 5.000 pixels por 3.000 e poucos pixels, ou seja, seria muito maior do que um Full HD, maior inclusive, se eu não estou enganado, do que 4K, ou seja, a gente não precisa ter uma foto desse tamanho. Então, antes disso, eu vou apagar aqui o texto que eu fiz e vou mudar aqui o tamanho da imagem. Caso você não saiba, basta vir em Image, Image Size, e aqui ó, você pode ver a foto está gigantesca. Vamos colocar ela em pixels, vamos colocar aqui 1920 por qualquer coisa, que vai ser mais ou menos uma resolução aí Full HD da nossa imagem. Você pode ver que ela não mudou nada aqui pra gente, certo? Agora eu vou vir aqui novamente, vou clicar com o texto e vou escrever aqui Mustang. Você pode ver, continua pequenininho, mas agora a gente já consegue ver um pouco mais, certo? Então eu vou aumentar aqui, só para a gente poder ver. Então temos aqui o nosso texto. Lembrando que qualquer texto que você adicione sempre será criada uma nova camada, ok? Se eu vir aqui agora e clicar fora deste texto, você pode ver aqui que a ferramenta de texto ela muda, ela tem um quadradinho. Quando ela não tem o quadradinho, eu consigo entrar dentro dessa caixa de texto. Quando ela tem o quadradinho selecionado, significa que se eu vir aqui e clicar, eu crio uma nova camada de texto. Ou seja, vamos escrever aqui carro. Então agora eu tenho aqui duas camadas de texto. Beleza? Quais são as opções de texto no Photoshop? Para encontrar essas opções, você tem que vir aqui em Window, Character e Parágrafo. São as duas opções aí de texto que a gente pode usar. Tem também o Character Style e o Parágrafo Style, que eu expliquei, inclusive, como funciona isso no InDesign. Mas no Photoshop se usa muito pouco, a não ser que você esteja fazendo um trabalho grande. Como geralmente o trabalho no Photoshop é feito mais para você criar um texto, um título, alguma coisa assim, eu não vou entrar no mérito dessas duas ferramentas aqui neste momento, ok? Elas aqui, no meu caso, estão aqui selecionadas e como vocês podem ver, nós temos algumas opções. A primeira delas é mudar a fonte, certo? Mudar a família da fonte, mudar o tamanho da fonte, aqui a gente pode mudar o tamanho da fonte, certo? Basta você rodar aí a rodinha do mouse ou vir aqui e selecionar assim, você consegue mudar de diversas formas. Este daqui é a entrelinha, ou seja, o espaço entre linhas. Este daqui é a angulação da fonte, que também é uma coisa pouquíssimo utilizada. Este daqui é o entre letras, este é bastante utilizado. Você pode ver aqui no caso eu botei uma fonte tudo em cima da outra. E aqui agora eu espacei um monte o nosso texto. Beleza? Então, vou deixar aqui mais ou menos, só para a gente ter aí alguma alteração. Eu não estou vendo muito bem o que está. Bom, tudo bem, pode ser assim. Vamos voltar aqui. E aqui nós temos a opção de distorcer a fonte em altura e distorcer a fonte lateral. Essas opções eu também não recomendo muito que se use, porque a gente acaba estragando a fonte. E quando a gente estraga a fonte, a gente diminui a leitura da fonte.
A não ser que você esteja fazendo alguma coisa muito específica que tenha necessidade, eu não recomendo que você usar. Este daqui seria para fazer a fonte menorzinha, assim, colocar ela em cima, como se fosse quando você escreve primeiro e tem aquele ozinho, você quer deixar ali um pouco mais posicionado, mas também a gente usa muito pouco. Aqui temos a opção de cor, você pode mudar a cor aí, colocar a cor que você quiser. Esteja sempre atento também a uma coisa. Você pode ver aqui no Photoshop que nós temos essas duas caixinhas de cores aqui. E a nossa foto, ela neste caso está em RGB, certo? E quando aparece esta caixa, significa que não existe esta cor aqui selecionada geralmente em CMYK, a gente não consegue chegar naquele tom de cor. E aí quando você clica, ele te manda para a cor mais próxima daquela que você poderá chegar. Isso é um pouco falando de impressão da imagem, mas é uma informação importante, ou seja, tente, caso você não esteja trabalhando para a internet, tente trabalhar sempre com uma cor que não apareça aquele ícone ali. E no caso a gente está trabalhando aqui só para mostrar a foto e será algo feito para a internet, então não tem problema, vocês conseguem visualizar a cor que eu quero. Então vamos deixar aqui essa cor. E aqui nós temos outras opções do nosso texto. Aqui temos a opção de escolher a língua do texto, ou seja, como eu disse também no vídeo de InDesign, sempre escolha a língua que você está trabalhando. No caso aqui é só uma palavra, não vai ter separação de sílaba, não vai ter nada, então não tem problema. E aqui nós temos algumas outras opções, como fazer um bold, fazer um itálico, deixar todas as letras com caixa alta. Usar essa daqui será todas as letras com caixa alta, mas com a primeira um pouco maior. Essa daqui é a mesma coisa, para deixar todas pequenininhas em cima, todas pequenininhas embaixo, fazer um sublinhado e fazer um risco na linha. São opções que, assim, se usa pouquíssimo, certo? E aqui temos outras opções que agora não estão ativas e que eu explico isso depois. Outras opções que nós temos aqui são as opções de parágrafo, ou seja, alinhamento à esquerda, centralizado, alinhamento à direita, texto justificado, espaço entre a margem que você selecionar, o espaço do primeiro parágrafo e um espaço entre parágrafos, ok? Estas são as opções e aqui a opção de hifenizar o texto, que seria a separação de sílabas. No caso, estas opções elas são úteis quando nós fazemos uma caixa de texto quando nós fazemos um texto dentro de uma caixa. No caso, como vocês viram, eu simplesmente peguei aqui o texto e cliquei. Deixa eu desselecionar a camada. Eu vim aqui e fiz simplesmente um clique simples e aí aparece aqui o íconezinho para que eu comece a digitar. Uma outra opção que temos para fazer o texto, e aí sim aquelas opções seriam mais utilizáveis, seria ao selecionar aqui e abrir uma caixa de texto. Ou seja, vocês podem ver, eu estou criando um quadrado e agora tudo que eu escrever aqui dentro, eu vou escrever aqui qualquer coisa, vamos só fazer assim. E agora, como vocês podem ver, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, o texto está dentro de uma caixa. Por quê? Aqui neste caso, o texto vai para fora, se eu aumentar muito, ele vai para fora da imagem, ou seja, o texto tem um ponto inicial e depois ele simplesmente vai até onde você mandar que ele vá. Neste caso, não, você cria uma caixa de texto e aí todas as informações colocadas aqui dentro, você fica sempre dentro daquela caixa, ou seja, caso você esteja fazendo aí uma diagramação de texto no Photoshop para fazer de repente um pôster ou alguma coisa que você tenha que adicionar algum tipo de informação, acaba sendo útil porque aí assim você consegue ter mais controle do texto, como por exemplo, o texto justificado à direita, à esquerda, um texto centralizado. Então você tem ali a área que você escolheu de colocar aquele texto e aí você pode mudar as informações ali dentro dele. No nosso caso aqui é só para mostrar, então vou deixar assim mesmo. Beleza? Outras coisas que a gente pode fazer é sempre posicionar aqui o texto entre camadas, ou seja, como vocês viram também no vídeo do rock, onde tem lá escrito a palavra rock atrás de uma pessoa que está cantando e tal, ali mais ou menos uma montagem, a mesma coisa a gente poderia fazer aqui. Neste caso, eu selecionei aqui esta foto, pode ver aqui, e aí você consegue, por exemplo, posicionar o texto
atrás, ou seja, você consegue fazer aí diversas coisas com o texto. A vantagem do Photoshop é exatamente o fato de você poder colocar o texto onde você quiser e de ter várias opções de texto, ok? Outras opções de efeitos de texto é, ao dar 2 cliques na camada, temos todos aqueles efeitos que nós temos, por exemplo, calma aí, né? Vamos na camada Mustang aqui, que a gente vai conseguir ver melhor. Todos os efeitos que a gente tem numa foto, a gente tem aqui também, como por exemplo, sombra. Deixa eu aumentar aqui só para que a gente possa visualizar bem, ó, tá vendo? Se você quiser colocar uma sombra, se você quiser fazer aí alguns efeitos, uma sombra clara, colocar um pattern na fonte, tá vendo? Você consegue criar aí algumas opções no Photoshop que podem ser interessantes. Lembrando sempre fazer as coisas com muita moderação, esses efeitos, porque efeito demais nunca fica muito bom. Beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Vamos fazer aqui um efeitinho só para a gente finalizar o vídeo. Vamos apagar esta e esta layer. Vamos arrumar este efeito aqui também, que está muito espaçado. Vamos colocar aqui 0, sem espaçamento. Vamos dobrar o tamanho dessa fonte. E vamos colocar ela aqui atrás do carro. Beleza? Só para que a gente possa visualizar aí como trabalhar com texto no Photoshop. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou, clica no gostei, que me ajuda muito. Comenta embaixo o que você achou do vídeo, se você usa alguma outra ferramenta, se você quer saber alguma outra coisa, se você tem alguma dúvida, pode comentar embaixo, eu respondo todas as suas perguntas. E vocês também podem se inscrever no canal, que aqui tem vídeo novo todos os dias, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!